Glória a Deus. Convém que ele cresça, né, irmãos? Que nós venhamos a diminuir. Convém que o Senhor cresça. Irmãos, nós estamos mais uma vez na presença do nosso Deus. Queremos agradecer a Ele por esse privilégio. Eu quero, antes de falar alguma coisa dentro deste texto que nós lemos, do Salmo 93, agradecer aos irmãos aí que estão orando por nós, nessa nossa peleja aí com imigração. É uma peleja, né? Mas eu sei que a igreja está orando, tem muitos irmãos orando. Hoje nós estivemos lá e foi adiado mais uma vez para o dia 15 do mês que vem. Mas o Senhor está no controle. Deus sabe de todas as coisas. E dia 15 nós estaremos de volta lá. Eu quero pedir aos irmãos que continuem orando por mim, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Quantos dizem amém? Nos ajude em oração, irmãos. Só Deus, né? Mas nosso Deus sempre está conosco. Irmãos, o Salmo 93 é o salmo que mostra quem é o soberano do universo. O grande, né? Quem é aquele que pode todas as coisas. O soberano. Ele não só é o soberano, e parece que a razão principal porque ele é o soberano é porque também ele é o Criador. Foi ele que formou todas as coisas. Não tem outra explicação racional, nós podemos assim dizer, não tem outra explicação racional a não ser a mão de Deus que criou todo o universo. E quando nós falamos de universo, nós não estamos falando só do nosso planeta, viu, irmãos? Nosso planeta Terra. Nós estamos falando de uma imensidão. Estamos falando não só desse planeta conhecido também como planeta azul, outros dizem planeta água, porque a maior parte da superfície da Terra é coberta por águas, mas não é só isso. O Senhor é o Criador de todo o universo, todas as galáxias, que são milhões de galáxias. Em cada galáxia existem milhões de estrelas e vários planetas. Nosso Deus é o Criador de tudo isso. Ele é o mentor, ele é o arquiteto e ele é o Criador de todas essas coisas. Portanto, ele tem a mão forte, a mão poderosa. A Bíblia diz que a terra serve como estrado dos seus pés. Você sabe o que é estrado? Estrado é quando você se senta numa cadeira e coloca os pés em cima de alguma coisa. Então, a terra serve como estrado dos pés do Senhor Deus. É claro que aqui nós estamos vendo uma linguagem, né? Porque Deus não vai se assentar e pôr o pé na terra. É só para mostrar a grandeza desse Deus que nós servimos. E por que eu tomei esse texto nesta noite? O Senhor reina. Na minha versão diz assim, o Senhor reina. Ele está vestido de majestade. O Senhor está vestido do seu poder. O mundo também está firmado e não pode vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Nós temos, irmãos, a felicidade, nós nos sentimos bem quando nós lemos esse texto sagrado, e é um dos versículos, um dos textos da Bíblia que mostra a grandeza de Deus. Existem outras passagens bíblicas que também mostram a grandeza desse Deus. Mas isso nos fortalece, nos alegra, porque nós estamos vivendo em uma situação de tristeza. Nós estamos vivendo uma situação de insegurança. O mundo hoje está inseguro. Todas as camadas da sociedade, todos os continentes, todos os países, todas as nações, o mundo está em crise. O mundo está passando por uma situação talvez sem precedente. Os irmãos perceberam que o salmista tratou aqui da questão de levantar o ruído. Os rios levantam seus ruídos. Os irmãos percebem aqui que o salmista disse sobre o ruído das águas, o rugido das águas. As águas estão agitadas, os rios estão agitados. Quando a gente fala de rios na Bíblia Sagrada, muitas vezes
Em uma figura de linguagem, ou num sentido tipológico, rio significa, ou água significa as nações da terra. As nações estão fazendo muito barulho. O mundo hoje está de uma forma, a palavra é sem precedente. Não que antes não houvesse crises, não que antes não houvesse problemas entre as nações. Existia sim. Mas, antigamente, por exemplo, há 60, 100 anos atrás, vamos dizer, 100 anos atrás, se acontecia uma coisa na Europa, custava chegar aqui as notícias, né? Se acontecia uma coisa, por exemplo, lá na Palestina, custaria talvez 2, 3 meses, até anos, para chegar a notícia no Brasil, para que todo mundo pudesse ter acesso a essas informações. E aí, então, o pânico talvez não existisse. Existiam muitas doenças que começavam num lugar e ficavam por ali, porque não existia a locomoção fácil como nós temos hoje, não existia a tecnologia que nós temos hoje. Por exemplo, uma coisa hoje que acontece agora, nesse momento aqui, por exemplo, eu estou diante de uma câmera que tem pessoas do outro lado da Terra nos vendo em tempo real. Então, o ruído aumentou. O ruído aumentou. O ruído antes existia, mas o ruído das nações hoje aumentou. Está assoprando para todo lado. Todos, independente de cor, de raça, de capacidade financeira. Se quem pode comprar um celular na mão, que tem um celular na mão, e está escutando o barulho das nações, o barulho que está se fazendo. Então o salmista está dizendo: os rios se levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Nós estamos vivendo em momentos, irmãos, de que as águas estão agitadas, estão espumantes, bravas, as águas estão levantando as suas ondas, e cada dia mais que se passa, um pavor está tomando conta do universo, está tomando conta do planeta Terra, está tomando conta das pessoas, as nações estão se autodefendendo, umas estão querendo tirar as fronteiras, outros querem fechar as fronteiras, e a cada dia que se passa, lutas e mais lutas e mais lutas, e uma insegurança está pairando sobre o planeta Terra. O que fazer nessa situação? Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser em quem nós temos que se ancorar? Em quem nós temos que se esconder? Eu não sei, a gente tem aí acesso aos vídeos, YouTube, hoje é tanta coisa. Você abre de manhã cedo, você acorda, vai ver as notícias, é vídeo para lá, é vídeo para cá. Um pouco é mentira, outra é verdade. A gente não sabe o que é mentira, o que é verdade, mas está aí, irmãos, um temor entre as nações. Gente levanta e diz que quer fechar as igrejas, acabar com as igrejas. Políticos em todas as nações da terra de pensamento anticristão querem destruir a igreja, acabar com a igreja, e a igreja é o único oásis que existe na terra, aonde as pessoas podem ainda encontrar com Deus. Querem acabar com a igreja, querem destruir a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos nesta noite. O salmista está dizendo: o Senhor ainda reina. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor reina. E isso é muito importante, muito maravilhoso, nós entendermos que o Senhor reina. E a Bíblia vai além, diz assim: além dele reinar, ele está vestido de majestade. Sabe o que significa dizer isso? Ele está em pleno vigor. Ele não perdeu a sua majestade. Ele não perdeu a sua força. Não pensa você que porque Deus está permitindo que os homens fazem o que querem, estão fazendo o que querem, constroem as suas próprias leis, ao seu bel prazer, para as suas conveniências, mas uma coisa é certa: o Senhor ainda está no poder, o Senhor ainda está sentado no trono, o Senhor ainda reina e ele está vestido de majestade. E o melhor de tudo é que esse rei que reina, ele está no meio da igreja dele nessa terra. Existe um povo aonde o Senhor habita no meio deles, e esse povo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Senhor está vestido do seu poder. O Senhor está vestido do seu poder.
Eu sei que a igreja do Senhor Jesus, nessas últimas horas em que nós estamos vivendo, ela é odiada. A igreja do Senhor Jesus não é bem vista na sociedade moderna, por muitos da sociedade moderna. Por quê? Porque eles querem viver uma vida de libertinagem. Eles querem viver uma vida de pecado, eles querem viver uma vida de qualquer maneira. Querem viver uma vida demasiadamente translocada, longe de Deus, e nós ainda pregamos que pecado é pecado. Nós ainda pregamos que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. Nós ainda pregamos que o nosso Deus é absoluto e fora dele não há Salvador. Então nós colocamos ira no coração de muitos. Mas, irmãos, com ira ou sem ira, aceitem ou não aceitem, a verdade nós pregamos, porque a palavra de Deus é a verdade, e conhecereis a verdade, e é a única palavra que liberta o homem, liberta do medo, liberta do pecado, liberta dos vícios, liberta de tudo que é ruim e coloca na presença do Senhor, é a palavra do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Portanto, o Senhor reina, Ele está vestido de majestade, Ele está vestido do seu poder. O mundo, eu achei interessante essa expressão aqui do salmista, ele coloca um ponto e uma vírgula no nosso português e diz assim, o mundo também, com essa expressão também, coloca em pé de igualdade o mundo com Deus. Por que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que aquilo que Deus criou não muda as suas leis. Aleluia. O que Deus fez está feito. O mundo foi projetado. E mundo aqui é óbvio que o irmão está entendendo que eu estou falando do universo. O mundo, o universo. Não é o mundo sistema, não é o mundo massa humana, porque esse, infelizmente, se decaiu. Eu estou falando aqui do mundo cósmico. O salmista está dizendo, o mundo também está firmado. Irmãos, desde que eu entendo por gente, desde que você entende por gente, desde os nossos pais antepassados, desde Adão, a terra é a mesma terra e não mudou. Aleluia. Ela faz parte do mesmo local no espaço e ela não saiu, porque o Deus firmou, Ele colocou o firmamento e está firmado. Ninguém pode mudar nada daquilo que o nosso Deus criou, porque Ele é o soberano de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz o seguinte, o mundo está firmado e não pode vacilar. O mundo não vacila. O mundo cósmico está no mesmo lugar, obedecendo às mesmas leis. Mas o mundo sistema, que é um mundo dominado por Satanás, felizmente esse mundo que faz parte de um outro mundo chamado mundo massa humana, sabe o que acontece com eles? São levados por ventos, são levados pelo pecado, porque foram decaídos, mas graças a Deus que esse Deus salvou alguém que aceitou a Ele como Salvador. Ele veio para salvar a toda a humanidade, a todos os homens da terra. Todos os homens foram ou têm o direito de receberem essa salvação. Mas graças a Deus que existe um povo chamado igreja que aceitou o convite do Senhor Jesus. E nós estamos aqui adorando a esse Rei soberano que é o nosso Deus. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Abre a sua Bíblia em Jeremias capítulo 10, se eu não me engano, verso 7. Jeremias capítulo 10, o versículo 7. Vamos ver o que o profeta está dizendo. Glória a Deus. Olha o que está escrito. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Diga comigo, Rei das nações. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa nesta noite que vai alegrar o seu coração e o meu coração. Vamos acabar de ler esse versículo. Pois a ti se deve o temor, porquanto entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, ninguém é o quê, irmãos? Ninguém há semelhante a ti. Dentre os sábios de todas as nações,
dentre os grandes intelectuais de todas as nações, não existe ninguém que se assemelha ao Rei das Nações, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Jeremias está exatamente dizendo que ele está no poder. Escuta isso. Quando Jeremias falou isso, ele estava exatamente destacando as nações da terra, com as suas línguas, com as suas leis diferentes, com as suas culturas, com as suas etnias. Jeremias estava exatamente mostrando que o Senhor, ele é o líder de todas essas nações. Ele tem o controle. Mesmo tendo o controle, deixa eu tentar explicar uma coisa para os irmãos. Muitas vezes as pessoas não entendem. Eles dizem assim, se Deus estivesse no controle, por que isso estaria acontecendo? Deixa eu tentar explicar para os irmãos. Quem tem o controle pode permitir aquilo que ele quer permitir, porque ele tem o controle, ele sabe controlar. Quando ele disser assim, chega, não vai mais, aí ele também tem o poder, tem o controle. Deus tem o controle de permitir as pessoas fazerem o que elas querem. Baseado em quê? Baseado em que Deus não é um ser tirano, e isso me alegra muito. Deus não é um ser tirano que construiu o homem como se fosse um autômato, guiado por ele para fazer aquilo que ele quer. Não, Deus deixou o controle para cada um. Deus disse e colocou em cada um uma responsabilidade moral para escolher o seu próprio caminho. Porém, ele disse, quem me seguir terá vida, quem vier após mim terá vida, mas ele deixou livre. Ele não é um tirano e o Senhor está no controle, esperando que os homens se encontrem e venham ao pleno conhecimento da verdade, cheguem perto dele. Mas vai chegar um tempo em que ele vai dizer, basta. E quando ele disser, basta, ele toma o controle diretamente, não de forma indireta. E aí a Bíblia diz no Apocalipse que ele vai reger as nações com vara de ferro. Aleluia. Eu quero deixar aqui uma palavra para os governantes, para os políticos, para aqueles que acham que podem tudo, para aqueles que acham que podem criar as suas próprias leis e fazer as suas próprias coisas segundo as suas próprias conveniências, suas próprias ideologias. Deixa eu dizer, tem um Deus no céu que está vendo todas as coisas. Oh, aleluias, oh, aleluias, existe um soberano, existe aquele que criou todas as coisas e vai pedir conta de cada uma delas no final. Eu dou graças a Deus que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma prioridade, fazer a vontade do Senhor Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, irmãos, nós não temos que responder por nada, porque estamos fazendo a vontade dele, e é ele que responde por si só. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles que acham que e o homem está crescendo sobre a terra. E você sabe por quê que o homem está crescendo? Porque o próprio homem tirou Deus do centro das atenções. O homem tirou Deus do centro, ele tirou na sua cabeça, porque Deus ainda está no controle, aleluia. Se você ler o Salmo de número 2, você vai entender o que eu estou querendo dizer. O Senhor ainda está no controle. O Salmo de número 2, o salmista chega a ponto de dizer que Deus está sentado no trono, rindo dos gentios, rindo daqueles que acham que estão no controle, daqueles que acham que podem todas as coisas. O Senhor está rindo, ou em outras palavras, o Senhor está criticando e esperando o momento da medida, conforme encheu a medida dos amorreus, dos perezeus, encheu a medida dos heveus, encheu a medida de todos aqueles que pertenciam e que moravam em Canaã. Quando Israel chegou para tomar posse da terra, a medida das nações. Quando eu falo de medida, eu falo de pecado. A medida vai encher, e quando encher, Deus vai entrar com a seu juízo, mas a igreja não está debaixo do juízo de Deus, ela está debaixo da graça, aleluia, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. O mundo não pode vacilar, meus irmãos. Não vai haver vacilo na terra, não vai haver vacilo no mundo. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu, e aquilo que Deus estabelece está estabelecido. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quando o salmista disse isso, ele estava exatamente, eu tenho que explicar uma outra coisa aos irmãos. Ele estava exatamente dizendo que o mundo, ele não vacila, ele não altera por si só. Mas aquele que criou pode fazer o que quer que faça. O texto sagrado de Pedro diz para nós que os céus e a terra que agora nós vemos se enrolarão como um pergaminho. Sabe por quê? Por causa do juízo de Deus que virá sobre essa terra. Irmãos, quando a gente olha para o nosso Brasil, é tanta coisa. Você olha aqui nesse país onde nós estamos vivendo, quem acompanha um pouquinho o contexto político mundial, a gente vê, irmãos, que há uma batalha, uma guerra, há um sistema maligno trabalhando, e o objetivo é a destruição da humanidade. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus reina e ainda está no controle. O que eu quero dizer para a igreja nessa noite: acalma o seu coração, tranquilize, porque o Deus que você serve tem poder para te guardar no meio dessa guerra. Aleluia. O Deus que você serve, tem alguém que fica assim: pastor, eu não vou fazer isso não vou fazer aquilo outro não, porque senão pode ser que o anticristo está aí, que não sei o quê, e agora com esse negócio dessa vacina, eu não tomo, eu não tomo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: não se preocupa com isso, não se preocupa, porque há o texto sagrado do apóstolo São Paulo, escrevendo, se eu não me engano, aos Coríntios, ele fala, ou a Timóteo, ele diz o seguinte: há um que impede que o homem da iniquidade, ele se estabeleça. Há um que impede, até que do meio seja tirado. Oh, aleluias. Você sabe quem é esse? É o Espírito Santo que está impedindo que o anticristo tome posse da terra. O Espírito Santo ainda está na terra. Aonde está Deus, Satanás não tem poder nenhum, meu irmão. O Espírito Santo ainda está na terra. Ele só permite o inimigo fazer porque nós, muitas vezes, os homens, muitas vezes, dão legalidade a Satanás para trabalhar. Mas se você correr para o lado do Espírito Santo, Satanás pede a força sobre a sua vida. Louvado seja Deus. O inimigo não pode tocar em você porque você está na palma da mão do Senhor. Se você estiver na palma da mão do Senhor, o diabo não lhe toca. Satanás não lhe toca porque você está guardado. Mas esse Espírito Santo vai sair da terra. Mas graças a Deus que quando ele sair da terra, ele vai levar um povo para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Alabachurimiaia. Quando ele sair da terra, ele vai levar a igreja. Imagina você essa terra sem o Espírito Santo e sem a igreja. Imagina você essa terra, esse planeta, sem o Espírito Santo e sem a igreja. Quando nós falamos sem o Espírito Santo, isso aqui tem uma série de coisas que a gente precisava de explicar. Quando nós falamos de o Espírito Santo sair da terra, nós não estamos falando que o Espírito Santo, como pessoa, vai sair da terra, mas sim como na qualidade de o Espírito da graça. Na qualidade do Espírito da graça. Porque o tempo da graça passa. O tempo da graça finda com a subida da igreja. O Espírito Santo, irmãos, ele está nos 4 cantos da terra. Se você não sabe, e você sabe, ele é Deus, aleluias, e Deus está em todos os lugares. Quando nós falamos que o Espírito Santo vai sair da terra, nós estamos falando que o Espírito da graça, essa graça que te faz você vir para a igreja, essa graça que te faz você sentir a presença dele, essa graça que te trouxe você para aceitar a Cristo como Salvador, essa graça que abre as portas da palavra para nós entendermos, essa graça vai sair da terra. Por que vai sair? Porque termina o período da igreja e a graça leva a igreja para estar com Cristo, o Senhor Jesus Cristo, no casamento eterno da noiva, Cristo e a sua igreja. Aí a terra vai cair nas mãos do anticristo.
Aí se abrirão as 7 taças da ira de Deus. Aí assoprarão ou tocarão as 7 trombetas. Aí virão os juízos de Deus sobre essa terra. O mundo não entende isso. As nações não entendem isso. Mas Jeremias está dizendo: quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Aleluia! É uma briga constante, é uma nação querendo ser maior do que a outra, é uma nação ditando regras para a outra nação, é uma ameaça de lá, é uma ameaça de cá. Olha, se você não fizer assim, eu vou jogar um míssil, eu vou jogar uma ogiva, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, aleluia. Vai chegar um tempo em que Ele vai retirar os seus dessa terra. Hoje nós somos criticados, hoje nós somos vistos como pequenos, somos vistos como pessoas analfabetas, como pessoas sem conhecimento intelectual, mas esse povo vai sair da terra, esse povo vai embora da terra, e Satanás assumirá o controle das nações. Aí, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, o mundo vai chorar, o mundo vai gritar. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, irmãos, são princípios de dores. Se você ler o capítulo 24 do livro de Mateus, você vai ver que o que nós estamos vendo hoje são princípios de dores. É apenas um vislumbre do que vai ser na grande tribulação. Apenas coisa pequena, coisa que nós vemos pontos aqui e ali, com coisas pontuais aqui e ali que acontece. Mas, quando a terra tiver o controle total do anticristo, da besta e do falso profeta, esse mundo, as pessoas não quererão mais ter nascido nesse mundo. Tamanha vai ser a opressão, tamanha vai ser o problema. Deus vai entregar para que o povo reconheça que Ele é Deus. Mas, para mim e para você, que aceitamos a palavra da fé, que aceitamos a palavra de Deus e que estamos servindo a esse Jesus, nascerá o sol da justiça. Oh, aleluias! Nós não passaremos pela grande tribulação. O texto sagrado diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação. Em uma outra versão diz da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Enquanto a terra estiver debaixo dessa provação, dessa tentação, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, juntamente com Cristo, Senhor Jesus Cristo, as mansões celestiais. Você pode dar glória a Deus nesta noite? Aleluias. Sabe por quê? Porque o salmista diz que o Senhor reina. Aleluia. Deus está no controle. Irmãos, descansa no Senhor. A gente estava conversando, né? A Diana estava conversando ontem a respeito de uma pessoa assim, uma senhora, né, que estava carregando um feixe de lenha. É muito conhecida essa historinha, né, essa ilustração, carregando um feixe de lenha na estrada e passou alguém com um carro e disse: senhora, entra aí nessa carroça, e já está cansada, entra aí na carroça e vamos embora. Aí ela aproveitou e entrou na carrocinha e foi. Quando chegou no destino, que o homem olha para trás para poder parar a carroça, ela estava com um feixe de lenha nas costas, né? A gente é assim, a gente às vezes ora a Deus, quer descansar no Senhor, mas não larga o feixe de lenha, não larga a carga. Mas o Senhor está no controle, o Senhor reina, Deus sabe de todas as coisas. Nós somos seres humanos, nós somos assim mesmo. Nós temos esses grandes defeitos e debilidades que nós temos no nosso interior, na nossa personalidade. Mas o Senhor reina, aleluias. E porque Ele reina, nós temos a nossa vitória. Nós vamos vencer, irmãos. O que nós precisamos para vencer é perseverança. Não é perfeição. Não é perfeição. É perseverança. Se fosse depender da perfeição, ninguém de nós iríamos vencer. Nenhum de nós chegaríamos nas mansões celestiais. Mas Deus não procura perfeição em nós, muito embora Ele manda a gente ser perfeito. Quando Ele diz ser perfeito, é porque Ele sabe que a gente é imperfeito. Isso significa dizer que Ele está induzindo a gente, Ele está ensinando a gente, mostrando para a gente ir em busca da perfeição. E nós vamos atingir a perfeição
quando nós vermos Ele face a face, aí nós seremos semelhantes a Ele, porque seremos como Ele é. Aleluia! Aí atingiremos a perfeição. Oh, quando não haverá mais problema com o pecado, não teremos mais essa carne, nós estaremos em espírito e em verdade. Assim como Ele é, nós seremos, porque o veremos face a face. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas enquanto nós estamos nessa terra, a gente vai carregando os feixinhos de lenha da gente, vai carregando os pesos, a gente vai lutando, a gente uma hora joga para lá, e quando daí a pouquinho se sente aliviado, pega a carga de novo e põe nas costas. É o ser humano, nós somos cheios de defeitos, cheios de medos, a gente tem muito medo. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Senhor ainda reina, e Ele é o seu Deus. E você sabe de uma coisa? Eu não sei se o irmão vai me entender. Aonde está o trono de Deus? Nós muitas vezes pensamos, o salmista está dizendo, o Senhor reina. E nós muitas vezes pensamos que o nosso Deus está lá no céu, assentado no trono, né? Aquele trono maravilhoso que eu posso até imaginar, e talvez toda a minha imaginação não vai chegar nem 1% daquilo que realmente é, aonde o Senhor está sentado. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, enviou o seu Espírito Santo na terra, que também é Deus. E esse Espírito Santo também tem um trono, aleluia, oh, aleluias. O escritor aos Coríntios, o apóstolo Paulo, fala que o nosso corpo é a habitação de quem? Do Espírito Santo. Ele está sentado. O trono de Deus é a partir da sua vida. O trono de Deus, aonde o Senhor, aonde o Espírito Santo está sentado, é o seu coração. Louvado seja Deus. É a sua alma que é habitada pelo Espírito Santo. Oh, aleluia. É isso que nos fortalece, é isso que nos alegra. É de saber que o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está na minha vida, o Espírito Santo está na sua vida. E o Senhor reina. Eis aí a razão de que a igreja do Senhor Jesus é vitoriosa, é vencedora. É por isso que Paulo disse que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro da minha vida. O Espírito Santo mora dentro da sua vida. Se o Senhor reina, e se o Espírito Santo é Senhor, se Ele mora no seu ser, então o trono dele é você. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. O mundo não entende isso, irmãos. O mundo não entende isso. Mas nós somos morada e templo do Espírito de Deus. Que bom podemos sentir isso, né? O verso 4 diz assim: o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das águas. Fique em paz, meu irmão, fique em paz. Fique em paz. Você está vendo, a gente, principalmente no nosso Brasil, está morrendo muita gente. Morrendo muitos pastores, muitos companheiros, amigos meus que já partiram para a eternidade. Morreram. E a cada dia parece que está aumentando mais. Mas numa situação como essa, a gente fala assim, fica tranquilo, parece que pode soar como uma coisa boba, sem lógica. Mas, irmãos, não tem outra palavra. Quem tem o Espírito Santo tem paz. Quem tem o Espírito Santo tem equilíbrio na alma. A gente sabe que nós estamos correndo os mesmos riscos, mas uma coisa é certa, irmãos, nós sabemos para onde nós iremos. O céu nos aguarda, ou de uma maneira ou de outra. Se nós não subirmos no arrebatamento e se o Senhor nos chamar, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Qual é a diferença? Qual é pior? Você imagina a dor que Pedro sofreu? A gente às vezes fala, oh, que quanta dor. Sim, meus irmãos, mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram cerrados no meio, queimados em fogueiras, mas morreram dizendo, o Senhor reina. O Senhor reina. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, vamos vigiar, vamos ser prudentes, mas o Senhor está no controle da nossa vida. Não se apavorem, oh, aleluia.
o que a palavra de Deus para mim e para você. Deus é o soberano do universo. Deus, e você não sabia, você acha que Deus não sabia dessas situações que estaria acontecendo? É claro que ele sabia, mas Deus está usando isso para chamar a atenção da humanidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que a voz de Deus está falando. Portanto, essa palavra nessa noite, a Bíblia diz assim no verso 5, fiéis são os teus testemunhos e santidade convém à tua casa. A coisa que o Senhor pede de nós é permanecermos fiéis e buscando a nossa santificação, porque ainda há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. O Senhor se manifestará nas nuvens do céu e aqueles que forem fiéis e vivendo uma vida de santidade herdarão a vida eterna juntamente com o Senhor. Aleluias! Vamos ficar de pé, meus amados irmãos, vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Você tem o privilégio nessa noite de orar ao Senhor, de clamar a Deus, de buscar a Ele e pedir a Ele, Senhor, me guarda, me ajuda. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, esse Senhor que reina, que é o seu Senhor, esse Senhor que é absoluto, que é o seu Senhor, esse Senhor que é vestido de majestade, que é o seu Senhor, te deu poder para você interceder a Ele por aquele a quem quer que você interceder. É só orar, porque o nosso Deus é poderoso para ouvir as nossas orações. Quantos acreditam que Deus responde oração? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nessa noite. Oh, aleluias! Eu queria que você orasse ao Senhor, clamasse ao Senhor nessa noite, falasse com Deus nessa noite. Vamos passar aqui 2 ou 3 minutos falando com Deus. Peça ao Senhor que coloque paz no seu coração. Peça ao Senhor que manche ou que coloque nas suas portas a marca do sangue dele. Aleluias. Peça ao Senhor que coloque na sua casa a marca do sangue dele. Peça ao Senhor que coloque nos seus familiares. Oh, aleluias. Você tem poder para orar pelos seus familiares, para aqueles que pertencem a você. Você tem poder para repreender essa peste, essa enfermidade. Você tem poder para isso. Clame a Ele nessa noite. O Senhor reina. O Senhor está vestido de majestade. O Senhor está vestido do seu poder. O mundo está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Aleluias. Tu és desde a eternidade. Os rios se levantam. Ó Senhor, os rios levantam seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os ruídos das grandes águas e do que as grandes ondas do mar que se levantam. Fiéis são os teus testemunhos e a santidade convém à casa do Senhor para todo sempre. Aleluias. Oh, recalabachurimiai. Você pode orar nessa noite, você pode clamar, você pode interceder pela sua família, interceda pelos seus filhos, interceda pelos seus pais, interceda pelos seus familiares, interceda por aqueles que já estão contactados com esse vírus, contaminados com esse vírus. Você tem poder, meu irmão. O Espírito Santo tem um trono dentro do seu coração e do trono saem ordens. Oh, aleluias! Do trono saem ordens. Você pode abrir a sua boca. A Bíblia diz que as palavras têm poder. Abre a sua boca no nome de Jesus e você vai, oh, alabachandarai, você vai poder fazer o mundo espiritual se mover por causa de uma palavra saída dos seus lábios no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, racalabachurimiai, aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso eterno Deus. Aleluias. O recalabachurimiandarai, aleluias. Oh, alabachandarai, aleluias. Aleluias, louvado seja Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Clame nessa noite, clame. Clame por aquele que está precisando da sua oração. Use a autoridade que você tem no nome de Jesus. Use o poder que você tem nesse nome maravilhoso, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Foi Ele que disse em suas sábias palavras: curai os enfermos,
ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, de graça recebestes e de graça dai. Aleluia. O poder está em tuas mãos, dado pelo nome do Senhor Jesus. Use esse nome, e você vai ver as coisas mudarem dentro de você e ao seu redor, através da sua vida. Oh, aleluias. Tome posse da sua casa, meu Deus, aleluia. Olha o que o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite. Tome posse daquilo que são seus. Tome posse dos seus, tome posse. Coloque um basta. Oh, aleluia. As enfermidades vão te escutar, vão te ouvir. Os espíritos de enfermidade vão te ouvir. Coloque um basta no nome de Jesus. Use o poder desse nome e você verá que o Senhor reina e Ele está vestido de majestade. Aleluias. Oh, recamanda rabachuremiai. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, aleluias. O apóstolo Tiago diz que nós devemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Você entenda isso, é óbvio que Satanás, como espírito, ele tem muito mais poder do que qualquer um de nós. Porém, em Cristo Jesus, a gente pode resisti-lo e ele vai fugir de nós, porque conosco está aquele que reina, que é dono do universo. Aleluia. Eu vou orar nessa noite agradecendo a Deus por esta palavra que Ele colocou em meu coração para a sua vida. Você vai sair daqui nesta noite, oh, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluias, oh, aleluias, oh, aleluias. Irmãos, eu tenho visto gente com muito medo mesmo, muito medo. Deixa eu outra vez dizer, o Senhor ainda está no controle. O Senhor reina. Descansa no Senhor e Deus vai encher o seu coração de alegria e de paz. Tome posse daquilo que é seu no nome de Jesus. Tome posse da sua herança, aleluia. Tome posse daquilo que Deus te deu. Tome posse, use a autoridade que você tem do nome do Senhor Jesus. E você fará a diferença nos seus familiares, ao seu redor, nos seus vizinhos. E o nome do nosso Deus vai ser adorado e glorificado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós temos nesta noite, trago a Tua palavra ao coração da Tua igreja, aleluia. Andarebachuremiaia. Essa palavra que é ímpar, que é singular, essa palavra que é perfeita, essa palavra que é poderosa, que tem poder de mudança, que tem poder de transformação. Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um dos seus filhos, fazê-los entender e ver a força que tem através do seu nome. Meu Deus, o Senhor tem as suas mãos estendidas sobre cada um dos teus filhos. Teu Espírito mora no interior de cada um dos teus filhos. Que o Senhor abençoe a tua igreja nesta noite. Que o Senhor possa dar vitória ao teu povo de uma forma toda especial. Meu Pai, coloque a paz que excede todo entendimento no coração de cada um, para a glória e para a honra do teu nome. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa te guardar. Domingo estaremos aqui em nome de Jesus mais uma vez, às 9 horas da manhã, para mais um culto, para mais um momento de adoração àquele que vive e reina para sempre. Quantos podem dizer amém? Faz assim com a sua mão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos amém.